Hoje nós vamos terminar o capítulo 2 de Tiago. Estamos estudando essa carta, essa epístola de Tiago. É como um provérbios do Novo Testamento. Você que ainda não leu o livro de Tiago, eu quero incentivar você a ler Tiago. Nos nossos cultos, domingo às 16 horas, nós estamos expondo o livro de Tiago. E hoje nós vamos a partir do versículo 19. Lemos todo esse trecho no domingo passado, mas focamos somente na questão da fé, das obras. E hoje a gente vai entender um pouquinho melhor esses versículos finais do capítulo 2 de Tiago. E quando a gente entrar no capítulo 3, é um capítulo espetacular. Quem conhece Tiago capítulo 3 aqui? Fala sobre o quê? A língua, né? Ela incendeia uma floresta. Então, logo, logo a gente chega lá. Versículo 19 diz: você diz crer que há um único Deus. Você diz ter essa crença, eu creio em Deus. Muito bem, você faz muito bem. Até os demônios creem nisso e tremem de medo. Em algumas outras versões diz, eles estremecem ao crer nesse Deus. Quanto insensatez, vocês não entendem que a fé sem obras é inútil. Uma coisa que nós precisamos entender quando nós olhamos o versículo 19, sobre essa crença que o Tiago está dizendo que o demônio, que o diabo tem com relação a Deus, e ao ponto de ele crer e tremer, e ter medo, e ter pavor, e estremecer diante dessa realidade, é o seguinte: no que é que os demônios creem? Quando nós olhamos esse texto, nós precisamos entender, quando nós estudamos na teologia, há uma doutrina chamada demonologia, que é a doutrina dos demônios, ou satanologia, que é a doutrina de Satanás. E quando nós estudamos sobre a pessoa de Satanás e os seus demônios, nós aprendemos que eles creem que Deus é um só. Eles creem nisso. Eles acreditam nisso. Eles creem na divindade de Cristo. Tanto que no ministério terreno de Cristo, quando eles se encontravam com Jesus, eles entendiam que a autoridade maior era de Jesus, porque Jesus é Deus. Eles creem na existência de um lugar de penalidade eterna. Eles sabem da realidade eterna que está esperando por eles. Eles creem no inferno, eles sabem do inferno. Eles sabem que é lá o lugar de tormento para eles. E eles creem que Jesus é o supremo juiz que os julgará, que os mandará para o inferno. Mas essa crença que eles têm com relação a tudo, a essas verdades, eles acreditam que Deus existe, mas eles não se curvam para realizar as suas obras. É uma crença só superficial. É uma crença que não transforma, que não muda. Eles creem, mas eles não estão obedecendo a Deus. Eles estão se rebelando à vontade de Deus. Eles não estão fazendo a vontade de Deus. Eles não estão no relacionamento com Deus. Em vez disso, eles estão trabalhando contra tudo o que Deus é, tudo que Deus ama e tudo que Deus defende. É o que nós vemos hoje na nossa sociedade. Tudo que Deus é, Ele quer, junto com a ação dos seus demônios, deturpar. Mostrar que não é verdade. A palavra de Deus é verdade. Ele quer mostrar às pessoas que ela não é verdade. Já é um livro ultrapassado. Não acredite mais nesse livro. Tudo que Deus ama cada um de nós, seres humanos, criados à sua imagem e semelhança. E o que Ele quer fazer com o homem? Destruir essa pessoa, afundando ela nas drogas, nas doenças emocionais. Quantas coisas que Ele tem trazido para destruir as pessoas. E tudo aquilo que Deus defende. Deus defende a família, instituições como a igreja, e que Ele tem demonstrado que hoje não são mais instituições valiosas. Há outros formatos, tem outras formas de ser feliz. Então nós vemos que essa crença que ele tem não é suficiente para a transformação. E é por isso que eles creem e estremecem. E qual é o nosso comportamento? É saber disso. Mas você não precisa ter medo do diabo, você não precisa ter medo do que ele faz, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Só isso. Sexta e Luciana fomos fazer uma visita. E aí eu coloquei no Maps o endereço, mas acho que na hora de colocar no carro eu cliquei em outro canto do mapa.
E eu fui com a Luciana e a gente entrou em várzea. E a gente já entrou no Jardim Promeca. E começou a entrar agora numas ruas de estrada de chão. E eu falei para a Luciana olhou para mim, onde a gente está? Eu falei, o irmão deve ser caseiro de algum sítio, de alguma chácara, né? E a gente vai, e a gente vai, e a gente vai. Geralmente eu sempre olho antes. Essa semana foi meio corrida, e sexta eu fiquei ruim, tive que ir para o hospital. E vai, e não acha, e está no meio daquele mato. E de repente a gente vê uma chácara lá no fundo, um movimento. Eu falei, deve ser ali. A Luciana falou, o negócio ali está meio estranho, um povo tudo de branco, uns negócios na cabeça. Ela falou, ali não é um caso do irmão, não. Dá é. Eu parei um pouquinho mais para frente depois, coloquei aí, achamos a casa dos pais da Priscila, que era do outro lado, não tinha nada a ver onde eu estava. Deus nos guardou, nos protegeu, andamos no meio do mato, para tu quanto é lado lá em Várzea. Mas a gente não precisa ter medo, porque Deus nos guarda. Pastor, mas pode fazer alguma coisa contra mim? Pode fazer. Pode colocar o seu nome na boca de quem for. Deus te guarda, Deus te protege. Nós somos propriedade de Deus, somos lavados pelo sangue do Cordeiro, nós somos do Senhor. Amém? É isso que importa. Sabemos da sua existência, sabemos quem Ele é, mas sabemos que Ele é limitado, e o nosso Deus é todo-poderoso. Portanto, continue confiando no Senhor. E por não ter medo do que Ele pode fazer, porque Deus pode fazer muito mais, o que eu quero é receber de Deus essa palavra. E essa é uma palavra que eu e você podemos receber do Senhor naquele dia. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Venha, participe da alegria do seu Senhor. O que Deus quer é que nós não tenhamos uma fé, uma crença como a do demônio, de Satanás, em que ele crê na existência, mas essa existência não transforma. Ele crê naquilo que Deus é, mas ele não permite que o próprio Deus o mude, porque ele quis ser como Deus. Ele se rebelou, ele foi desobediente, ele hoje é acusador, inimigo. Eu e você não podemos ser assim. O que Deus quer é que nós sejamos obedientes, voltados a Ele, para naquele dia ouvirmos, venha, participe da alegria do seu Senhor. É isso que Deus quer para mim, é isso que Deus quer para você, é isso que eu quero ouvir. Mesmo diante do pouco, que muitas vezes Deus coloca muito, mas mesmo que seja diante do pouco, eu vou ser bom, eu vou ser fiel, a minha fé vai ser verdadeira. Domingo passado a gente falou da fé morta, da fé verdadeira. A minha fé vai ser verdadeira, e eu vou ver isso do Senhor. E aí Tiago continua, não lembram que o nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como vem? A sua fé e as suas ações atuaram juntas, e assim as ações tornaram a fé completa. Ele vai falar aqui que Abraão, ele demonstrou essa fé por meio das ações. E é o que Tiago tem falado nesse capítulo 2. A fé verdadeira, a fé viva, é demonstrada pelas ações, pelas obras. Não fazemos as obras para sermos salvos. As obras são a marca daqueles que são salvos. A evidência clara de que nós fomos salvos, de que nós somos transformados. Nós fazemos as obras. Nós mostramos pelas nossas ações. E o que o Tiago está dizendo é que Abraão fez isso. Através das suas ações, das suas obras, ele foi declarado justo. E em que experiência? Quando ele ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar. E quando a gente olha essa história, nós lembramos que depois da promessa, ele esperou somente 25 anos para receber Isaque, o filho da promessa. E quando ele é abençoado com esse presente, no meio do caminho ele tentou ajudar Deus, veio Ismael, Deus falou, não é isso, espera mais um pouco, chega o presente, chega a promessa, Deus fala, vai lá e mata, sacrifica. E Abraão fez o quê? Obedeceu. Ele só não sacrificou porque Deus interviu, mas ele mostrou pelas suas ações, pelas suas obras, que o seu coração era obediente a Deus. E Tiago está usando o exemplo de Abraão, dizendo que é as nossas ações, as nossas obras de fé, que mostram, que comprovam que essa nossa fé hoje, ela é completa, ela é verdadeira.
E aconteceu então exatamente como as Escrituras dizem: Abraão creu em Deus e assim ele foi considerado justo. E até hoje ele é chamado de amigo de Deus. E eu tenho uma notícia boa para te dar. Não foi só Abraão que foi chamado amigo de Deus. Eu e você hoje podemos ser chamados de amigos de Deus. Você pode ser um amigo de Deus. Se você já tem um relacionamento com Ele, você já é e pode se considerar amigo de Deus. Sabe por quê? Olha, somos declarados justos pelo que fazemos, pelas nossas obras, não apenas pela nossa fé. Olha João capítulo 15. Vocês serão os meus amigos se fizerem o que eu os ordeno. Se nós olharmos para a palavra, se nós obedecermos a palavra, nós seremos amigos de Deus. E Jesus declara nesse João 15: vocês não me escolheram, eu escolhi vocês. Eu chamei cada um de vocês para que vocês possam ser produtivos. A palavra da irmã: fui salva para salvar. Eu existo para ter a minha vida um propósito e para dar propósito a outras pessoas através da minha experiência, da minha vida. E é por isso que estamos aqui, é por isso que estamos aqui como igreja, é por isso que nós existimos, é por isso que nós fomos salvos, para Ele poder usar a nossa vida para darmos frutos. Querido, saia daqui nessa certeza: nós estamos aqui porque Ele nos escolheu. Não é um privilégio isso? Sabendo quem nós éramos e quem nós somos ainda hoje, Deus olha para nós, vê que não havia nada de bom em nós, pecadores, distantes dele por conta da nossa desobediência. Ele simplesmente nos amou. Ele nos amou. Por sua fé, Abraão tornou-se testemunho diante do mundo inteiro. A fé de Abraão era real, foi demonstrada pelo que ele fez. Suas ações demonstraram seu coração. As experiências de Abraão com Deus aproximaram o coração dele em obediência. E essas experiências de fé que Deus quer que exista na minha vida e na sua vida. Mas quando a gente continua lendo Tiago, nesse finalzinho do capítulo 2, nós vemos um outro exemplo. E agora traz o exemplo da prostituta Raabe. A Raabe, prostituta, é um outro exemplo de alguém que tinha fé, uma fé verdadeira, viva, e mostrou isso pelas suas ações. Ela foi declarada justa por causa das suas ações. O que ela fez? Quais foram as ações dela? Ela escondeu os mensageiros, os fez sair em segurança por um caminho diferente. Quando a gente olha a história daquele contexto em que ela esconde os espiões na sua casa, ajuda eles a ir embora, nós vemos que aquilo que nós fazemos importa. Raabe poderia ter perdido a vida se tivesse sido encontrada ajudando o inimigo do seu povo. Aqueles homens a quem ela escondeu eram inimigos do seu povo, mas ela já tinha ouvido falar desse Deus. Ela acreditava nisso. Ela sabia que Deus era de fato poderoso para fazer tudo o que ela ouvia que Ele estava fazendo entre as nações. E ela demonstra isso pelas suas ações. Ela escondeu eles, ela abrigou eles, ela cuidou deles. E chegou ao ponto de levar esses homens para sua casa pessoalmente, para dar a eles cuidado e segurança. E por conta do que ela fez, ela e toda a sua família foi salva depois. Então Tiago, ele vai em dois extremos. Abraão, o pai da fé. E quando você lê Hebreus capítulo 11, você vê lá a galeria dos homens e mulheres de fé. Abraão, que era o patriarca, a figura mais importante do judaísmo. Tiago pega essa pessoa e diz: olha, exemplo de fé viva, de fé verdadeira, que vocês devem imitar. Mas ele pega também Raabe, prostituta, gentílica, cananeia, mostrando para mim, para você, que pelo simples fato de que para Deus essa regra não existe exceção.
O importante não é quem é a pessoa, é a fé no Deus que ela deposita, que ela confia, e que todos nós precisamos entender que, independente da pessoa, seja ela quem for, a fé sem obras vai ser morta. Desde o mais importante ao mais humilde. Eu e você somos orientados pelo texto de Tiago a entender que, assim como o corpo sem fôlego está morto, a fé sem obras, ela está morta. Mas Deus não quer que você saia daqui triste porque existe uma fé morta. Deus quer que você saia daqui feliz porque Ele quer que no seu coração, na sua vida, exista uma fé viva, verdadeira, e está disponível para você. É possível você viver isso. Não é só para Abraão, para Raabe, é para mim, é para você hoje, agora. Podemos viver isso. E como que Tiago descreve essa fé verdadeira? Ela está baseada na palavra de Deus. Ela envolve todo o ser humano. E ela nos conduz a uma ação. E é por isso que nós somos salvos. É por isso que nós somos chamados para usar agora a nossa vida, essa confiança que nós temos em Deus, para abençoar pessoas, para abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Assim como Abraão foi chamado pai da fé, amigo de Deus, e a vida dele abençoou pessoas, ele foi abençoado como geração, como nação. Eu e você hoje, com o nosso jeito, com a nossa vida, com as nossas experiências, podemos ser amigos de Deus e abençoar aqueles que estão ao nosso redor. E é isso que Deus quer para mim e para você. Que tenhamos uma fé viva e verdadeira. Que ouçamos de Jesus: venha, servo bom e fiel. Preparei para você um lugar aqui. E você pode ser amigo de Deus. É isso que eu quero. É isso que você quer para a sua vida. Vamos nos colocar em pé. Vamos louvar o Senhor com essa música. Vamos fazer dessa música a nossa oração. Vamos relembrar aquilo que Deus quer que a gente se lembre todos os dias. Eu fui alcançado, Ele me alcançou, Ele me chamou, Ele me escolheu primeiro. E hoje eu não estou aqui só para ser alimentado, para receber as bênçãos, para ver tudo aquilo que Deus faz, ouvir testemunhos maravilhosos. Ele quer usar a minha vida, a sua vida, os nossos PGs, o Viva Vida, para continuar alcançando pessoas. Que sejamos movidos pela graça, movidos por uma fé viva, verdadeira. Ouve o Senhor.